nesse dia de hoje. E essa prisão que acaba de acontecer, já, gente, tem a ver com uma grande autoridade e tem ligação com a facada do Adélio Bispo e tem ligação com corrupção. É uma bomba gigante que eu vou trazer em todos os detalhes e destaques nesse boletim aqui para todos vocês. Outra notícia urgentíssima, gente, tá? O senador Flávio Bolsonaro, direto do hospital, acaba de divulgar uma notícia muito grave, muito urgente, urgentíssima, eu diria, com relação ao verdadeiro estado de saúde de Jair Messias Bolsonaro. Flávio Bolsonaro acaba de fazer uma revelação extremamente grave sobre o verdadeiro estado de saúde de Jair Messias Bolsonaro. Eu vou trazer aqui esse vídeo dele trazendo todos os detalhes e tem um momento ali, tá, durante a sua fala, que ele manda um recado reto e direto para o ministro do STF, Alexandre de Moraes. E a situação não está muito boa para o Alexandre de Moraes, ministro do STF, não, gente, porque o Paulo Figueiredo, direto dos Estados Unidos, acaba de soltar a maior bomba contra o ministro do STF, Alexandre de Moraes, e tem a ver com decisão do secretário de Estado Marco Rubio, gente, tá? Secretário de Estado do governo Donald Trump. É uma bomba que acabou de explodir e eu vou trazer o vídeo do próprio Paulo Figueiredo explodindo essa bomba que caiu no colo, gente, tá? De Alexandre de Moraes. Outra notícia urgentíssima, um vídeo, na verdade, gente, uma treta feia, tá? Entre o Hugo Mota e o pupilo do Lula, o Lindbergh Faria, lá, um maridinho lá da Gleice Hoffmann, gente, tá? Treta feia, briga feia entre o Hugo Mota, tá? O Hugo Mota tá aí, né, gente, aprovando algumas coisas, colocando pra votar algumas coisas, colocando pra pautar algumas coisas. Lindbergh Faria tá extremamente furioso, revoltado, foi lá tomar satisfação e levou basicamente um soco no estômago do Hugo Mota que eu senti daqui, gente, tá? Meu Deus, que treta, que briga feia entre o Hugo Mota e Lindbergh Faria lá, gente, tá no plenário da Câmara pro Brasil inteiro ver, gente, tá? E o casamento, o relacionamento, né, gente, tá? O amor entre o Tarcísio de Freitas e o Alexandre de Moraes parece que chegou definitivamente ao fim, porque o Alexandre de Moraes acabou de tomar uma decisão gravíssima, tá? Uma decisão bombástica contra o governador Tarcísio de Freitas, né, gente? Aqueles encontros onde tinham vários sorrisinhos, brincadeiras à parte, né, risadas, que ele acha que ficou no passado, gente, tá? Parece que o namoro, o casamento entre Moraes e Tarcísio acabou definitivamente. Sim, gente, tá? O Alexandre de Moraes acabou de tomar aqui uma decisão bombástica contra o Tarcísio de Freitas, né? Essa coisa, né, do Tarcísio de Freitas mergulhar de cabeça na aprovação da anistia deve ter deixado o Moraes bem furioso, tá? Porque senão ele não teria tomado essa decisão contra o Tarcísio que ele acabou de tomar aqui agora neste exato momento. E Janja da Silva acaba de receber uma notícia que a deixou extremamente desesperada, gente, tá? Janja da Silva aprontou mais uma, tá desesperada, vazou a notícia e a mulher tá virada no giraia, tá furiosa. Claro que eu vou trazer informação, essa bomba que pode impactar de forma muito prejudicial a imagem do Lula da Silva. Claro que eu vou trazer isso aqui também para vocês. Além dessas, né, outras cositas más que eu separei para trazer para vocês aqui a partir de agora nesse boletim. Rapidamente, só por favor. Na verdade, gente, tá? Muitos aí não sabem, mas nós estamos aqui com uma meta. Já tem uns 14, 15 dias. A gente está com uma meta de atingir aqui 2 milhões de inscritos aqui nesse canal. Então, conto humildemente com a sua ajuda, com a sua colaboração. Dá essa força aqui para o nosso canal. Lembrando que ano que vem é ano eleitoral, a gente vai precisar estar muito forte, né, gente? Então, é mais um motivo para vocês estarem inscritos aqui nesse canal. E aqui é sempre notícia de altíssima qualidade. Eu sempre venho aqui, gente, passo horas separando aqui as notícias mais importantes, mais impactantes, para que você tenha tudo assim, ó, bem compactado num vídeo. No único vídeo você tem só informação de altíssima qualidade. É isso que eu sempre faço diariamente para vocês aqui nesse canal. De forma mastigadinha, vocês acompanham tudo que está acontecendo. Então, não deixe de se inscrever. E lembrando que para se inscrever é totalmente gratuito, tá? Não paga absolutamente nada. É simples, rápido, fácil, automático. Olha aqui embaixo do seu vídeo, vai ter a palavrinha chamada inscreva-se ou inscrever-se. Clica em cima que automaticamente, gratuitamente, você já estará inscrito aqui no nosso canal. Gente, vejam só essa
Bom, mais informações, gente, tá? O senador Flávio Bolsonaro, na sua saída do hospital, fez uma revelação bombástica, tá? Sobre o verdadeiro estado de saúde do Bolsonaro e, durante a sua fala, mandou um recado reto e direto para o ministro Alexandre de Moraes. Vejam só. É o que eu tô falando, né, pô? Até terrorista dá uma trégua numa guerra, né, cara? Eu tô pedindo pro terrorista dar uma trégua, cara. Pô, o cara teve coragem de intimar o presidente numa UTI aqui pra tomar ciência de coisa. Pô, não tem um mínimo de humanidade, não, cara. Tô fazendo um apelo aqui, não tem um mínimo de humanidade, não. Mínimo de bom senso. O bom senso só que eu tô pedindo, mais nada. Além de cumprir a lei, já não cumpre a lei mesmo, eu tô pedindo bom senso só, pelo menos. Então, porra, é um negócio, porra, é desgastante, é cansativo. Sabe, pegar um cara que não fez nada de errado, um cara correto, honesto, e tratar desse jeito como se fosse um marginal. Só os crimes aí que ele foi condenado agora foi um grande teatro que o Alexandre de Moraes armou para cima dele, pô, inventando crime, distorcendo legislação. Então acho que agora você perguntou sobre a anistia, é um momento que o Congresso tem, né, de pelo menos recuperar um pouquinho a sua imagem, né, se é que está disposto a isso, e fazer aquilo que a Constituição diz que é a competência exclusiva do Congresso, de aprovar a anistia, né, e vamos ver como é que vai ser a definição aí de relatoria, de texto, né. O fato é que eu estou muito confiante que a gente precisa virar essa página da nossa história e aprovar a anistia sim, porque o Bolsonaro merece ter de volta tudo aquilo que o Alexandre de Moraes interferiu para tomá-lo, inclusive desequilibrando a eleição em 2022. Ele falou aqui que o médico orientou que ele fique de repouso e observação essa noite pelo quadro que ele apresentou quando chegou aqui. Então, só repetindo, o que a Michelle relatou para mim é que ele já estava ali com soluços, né, que vinham ficando mais fortes progressivamente. Quando acontece isso, parece que reclama que parece que trava o diafragma dele, ele fica com falta de ar. E hoje foi isso que aconteceu, ele ficou com falta de ar quase 10 segundos sem conseguir respirar, e a reação dele foi, acho que expeliu aquilo que estava ali obstruindo, né, o aparelho digestivo dele, um vômito a jato, né, jogou aquele vômito de 2 metros para frente, né, e aí ele se sentindo mal, tonto, pressão baixa, a Michelle só deu tempo de pegar ele, botar no carro e, enfim, tomar as providências ali, né, para evitar que algum mal entendido possa ser explorado contra ele depois. Até com isso tem que se preocupar. E aí quando chega aqui no hospital, ele está bem desidratado, estava lá, já tinha ido uma bolsa de soro embora, estava ali deitado na cama em repouso, né, tomando, né, uma sopa, o médico recomendando que não ingira nada sólido, né, mostrando que tem a ver também com a questão da cirurgia dele no abdômen, né? E assim, só peço aí que todos continuem em oração, né? E se Deus quiser, mais uma vez, não vai ser nada grave, em breve ele está de volta em casa. A equipe dele, Tá aí, gente, muito grave, né? Segundo ele, ficou ali por alguns instantes sem respirar, gente. Meu Deus, que situação, gente, tá? Tudo isso por causa daquele golpe do Adélio Bispo e toda essa perseguição. O Carlos Bolsonaro já tinha dito, né, gente, na segunda-feira, que ele estava sem comer, desanimado, estava muito mal. E agora, mais uma vez, ele passa mal, vai ao hospital, passa a noite no hospital. E a gente aqui acompanhando, gente, tá? Se inscrevam no canal, porque eu tô aqui acompanhando. A gente tá fazendo uma cobertura, tudo a respeito do estado de saúde do Bolsonaro. A gente vem aqui e traz de forma bem atualizada para vocês que são inscritos aqui nesse canal, gente, tá? Agora, falando em Alexandre, né? O senador Flávio Bolsonaro citou o nome do Alexandre de Moraes. Agora é a vez dele, gente, tá? Do Paulo Figueiredo, que também soltou uma bomba para o lado do ministro Alexandre de Moraes e tem a ver com sanções severas que vão ser anunciadas pelo secretário de Estado Marco Rubio, gente, tá? Bomba gigante que vai atingir em cheio Alexandre de Moraes, familiares, dentre outras autoridades aqui no Brasil. Quais serão essas autoridades? Assistam com muita atenção, porque a informação é de grande interesse de todos vocês que estão do outro lado e assistindo. Vejam só. É o tic-tac. Eu digo que o nosso trabalho aqui é informar o governo dos Estados Unidos sobre o que está acontecendo no Brasil. Pela fala do secretário Rubio, eu acho que ele está bem informado sobre o que vem acontecendo no Brasil, né? Acho que ele está sabendo direitinho o que está acontecendo, né? E agora, a gente está falando do homem que é o responsável pela política externa dos Estados Unidos. Ele está dizendo textualmente que o Estado de Direito no Brasil
o império da lei, o rule of law, o Estado de Direito, está se desintegrando e que vai haver uma resposta dos americanos a isso. Ora, esse cara, abaixo do Trump, é ele que decide quem vai ser sancionado, como vai ser sancionado, quando essa sanção vai acontecer. Tique. Meus amigos, não sou eu mais que estou dizendo. Marco Rubio está dizendo que vem mais coisa por aí. Eu não vou cravar que vai ser nessa semana ou na próxima, eu acho até que deve ser nessa. Meu palpite. Que vem mais coisa pesada. E quando eu falo pesado, é pesado mesmo. Não sou eu quem decide. Não vou falar mais do que isso. Mas agora tem um pronunciamento explícito do Marco Rubio nesse sentido. Sei lá, talvez o pessoal da Faria Lima, talvez o pessoal do Congresso esteja acordando para a realidade. Veremos. O que a gente está vendo também é que tem gente que gosta muito de cantar de gala em público. Lembra do Gilmar Mendes, né? Não há a menor possibilidade dos Estados Unidos nos sancionarem. Sanções afetam tanto que a imprensa não consegue parar de falar nisso. Agora, amanhã haverá uma reunião que vai discutir os termos dessa anistia e da urgência. Os deputados, os senadores, os presidentes do partido, todos devem ser pressionados por vocês por uma anistia ampla, geral e restrita. É inegociável, gente, tá? Ampla, geral e restrita. Todos devem ser... Segundo Paulo Figueiredo, não tem negociação. Segundo Eduardo Bolsonaro, Paulo Figueiredo, não tem negociação, não tem anistia light, é ampla, geral e restrita, que pode beneficiar também Jair Messias Bolsonaro. Tá aí, gente, tá? Que bomba, né? Segundo o Paulo Figueiredo, Marco Rubio deve soltar a bomba a qualquer momento, gente. Segundo ele, pode ser até essa semana, né? Agora eu vou trazer aqui, gente, tá? Esse vídeo do deputado trazendo uma bomba envolvendo Rede Globo, essas mídias esquerdistas. Eu fiquei chocada quando eu vi esse vídeo aqui. Eu acho que todos vocês também vão ficar. Vejam só. O que eles são capazes para se perpetuar no poder. As organizações Globo começaram a atacar o Tarcísio desde já. Ele não é candidato a nada ainda. Eles fizeram esse absurdo com o Bolsonaro e não vão parar. Vão continuar pressionando todo mundo. O veículo de comunicação que não se vender vai sofrer esse tipo de coisa que a Jovem Pan está sofrendo. Ameaça. Querem fechar a Jovem Pan. Enquanto isso, o Globo, Folha de São Paulo fazem as barbaridades, os absurdos que fazem e não dá nada pra ninguém. Agora, se você xingar um ministro, aí você passa pelo problema que o Daniel Silveira está sofrendo. Apodrecendo na cadeia, sem julgamento, sem condenação, sem coisa nenhuma. O Brasil tem centenas de presos políticos, tem condenados por um tribunal de inquisição. Essas pessoas que dizem, não, estamos vivendo na democracia. Nós estamos numa ditadura. Essa é a realidade. E o problema não é o Lula, porque o Lula, numa eleição limpa, é facilmente derrotável. A gente já sabe qual é a opinião pública. O nosso problema da direita é contagem de voto pública, que está na Constituição. É isso que nós temos que exigir. Sem essa contagem pública, sem o voto impresso, nós da direita não temos nenhuma chance na próxima eleição. Foi exatamente o que provou que o último pleito eleitoral da Venezuela foi fraudado, né, gente? Exatamente a contabilização do voto. Lembram lá que a oposição, a Corina Machado, né, conseguiu lá comprovar através, né, do voto impresso, conseguiu tudo, gente. Ali foi provado que houve fraude na eleição da Venezuela. Por que será que eles têm tanto desespero para que isso aconteça aqui no Brasil? É só um pensamento solto, gente, tá? Pode colocar aqui embaixo a opinião de todos vocês. Então, o alvo agora da Globo, essa mídia de esquerda, agora é o Tarcísio de Freitas, né? Para eles, então, o Bolsonaro já é um paco manco, né, vencido. Agora tem que direcionar toda a sua artilharia em rumo ao Tarcísio de Freitas, porque hoje a maior ameaça contra o Lula é Bolsonaro. Depois do Bolsonaro, possivelmente pode ser um Eduardo Bolsonaro e Tarcísio de Freitas, então já tem que começar a mirar. Olha, quais são as ameaças contra o Lula? Vamos começar a mirar e fuzilar todo mundo. É mais ou menos assim que funciona, né, gente, tá? E antes de trazer aqui as próximas informações, gente, por incrível que pareça, vocês sabiam que aconteceu uma treta entre o Lindbergh Faria, líder do PT na Câmara dos Deputados, né, grande aliado do Lula, marido lá da Gleice Hoffmann, ministra do Lula. Olha só a treta, gente, que aconteceu aqui
né? Lindbergh Faria disse que ia recorrer aqui, tá? Do que aconteceu lá no Congresso, na aprovação, tal. Vai recorrer ao STF, como isso que sempre faz. Aí o Hugo Mota foi lá e deu um soco na boca do estômago, literalmente, que o homem saiu assim até cambaleando. Vejam só. Cabe aqui, depois de recorrer à CCJ, recorrer ao Supremo Tribunal Federal em cima desse artigo. Acolhemos a questão de ordem de Vossa Excelência e é um direito de Vossa Excelência ao Supremo, como Vossa Excelência faz quase que diariamente. Requerimento de retirada de pauta. Requer a retirada da PEC 3/2021 da pauta da presente sessão. Que vergonha! É um direito do senhor, sim, ir ao STF, que é o que o senhor faz quase que diariamente. Que soco, que pancada no Lindbergh Faria o Hugo Mota deu. E assim, gente, eu tô chocada, eu tô pasma. Treta entre Hugo Mota e Lindbergh Faria, o pupilo do Lula, gente, tá? Essa aqui doeu, né, gente? Não, coloca aqui embaixo no comentário. Essa aqui doeu, né? Vai lá no STF, coisa que o senhor faz quase diariamente. Realmente, quase todo dia o Lindbergh tá lá, né, gente? Pedindo socorro pro STF, tá judicializando tudo, né? Como o próprio o líder do PL, o Sócrates Cavalcante, já cansou de dizer, tudo é judicializado. PT, Lindbergh Faria, outros parlamentares. Se eles não gostam de alguma coisa que foi aprovado, se eles não gostam de algo que não foi aprovado, gente, vamos judicializar, vamos meter o STF, vamos PGR, vamos acionar a AGU, vamos acionar todo mundo para ver, porque lá a gente tem, né, respaldo. Uma vergonha, né, gente? Uma vergonha. Agora, gente, vocês sabiam que parece que o casamento, a lua de mel, a amizade entre o Tarcísio de Freitas e o Alexandre de Moraes parece que definitivamente chegou ao fim, gente. Vocês se lembram daquele vídeo lá, daquele evento em que os dois estavam sorrindo, contando historinha, dando gargalhadas, e olhando pro lado e batendo assim no ombrinho. Tava ali bem, né, muito amigos, né? Só que parece que essa amizade não durou muito não. Por quê? Após o Tarcísio de Freitas, né, mergulhar de cabeça na aprovação da anistia, parece que o Moraes não gostou muito não. Moraes, o Lula, né, muitos aí tem ojeriza dessa questão da anistia. Pois bem, vejam só o que o Moraes acabou de fazer. Moraes atende o PT do Lula e aciona PGR contra a articulação de Tarcísio pela anistia. É isso, gente. No game político não existe amizade, não existe fidelidade. Basta você fazer algo que eu não goste, se você fizer algo ou ameaçar fazer algo que eu não quero, que eu não goste, você tá ferrado comigo. É mais ou menos isso, gente. Tá só um outro pensamento solto aqui. Foi, gente, tá? Inclusive, ó, tá aqui outra matéria também. Moraes pede parecer da PGR sobre o pedido do partido do Lula, do PT, contra Tarcísio de Freitas. Gente, Alexandre de Moraes acatando um pedido do Partido dos Trabalhadores. Foi o que o Hugo Mota acabou de dizer ali na cara do Lindbergh. É o que o PT sabe fazer, recorrer ao STF, recorrer à PGR, judicializar tudo. É assim que o PT vai aí costurando e continuando aí se perpetuando no poder. Tá aqui, a informação diz o seguinte: o ministro Alexandre de Moraes do STF determinou nessa terça-feira 16 que a PGR, Paulo Gonet, indicado pelo Lula, se manifeste em até 5 dias sobre a representação apresentada contra o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. O pedido foi protocolado pelo deputado federal Rui Falcão, ex-presidente do PT, grande aliado do Lula, hein? Rui Falcão do PT, né, que está acusando o governador de atuar em Brasília para articular a aprovação de uma anistia ao ex-presidente Jair Bolsonaro e a outros réus da ação penal que apura a suposta tentativa de golpe de Estado. E só assim, já a título de informação, além do Moraes mergulhar de cabeça na aprovação da anistia, teve aquela fala, né, do Tarcísio de Freitas na última manifestação, né, lá no 7 de setembro, que o próprio Tarcísio de Freitas chamou, né, disse o nome, chamou o Alexandre de Moraes de tirano, né? Acho que aquilo ali também... Será que o Alexandre de Moraes sentiu aquilo ali, gente? Será que isso aqui pode ser uma espécie de retaliação? Porque assim, gente, atender um pedido do PT, assim, dessa forma, meu Deus, tá muito assim, meio na cara, né? Não sei, gente, coloca aqui embaixo a opinião de vocês.
De acordo com a petição, Tarcísio teria se deslocado à capital federal no primeiro dia de julgamento da ação penal 2668, que trata dos eventos 8 de janeiro de 23, com o objetivo de articular junto ao presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, e lideranças do parlamento, foi lá para fazer uma interferência direta ao exercício do Poder Judiciário com pretexto de tramitação de um projeto de anistia destinado a beneficiar Bolsonaro e outros réus da trama do suposto golpe. Segundo o deputado petista, o Rui Costa, né, o grande aliado do Lula, o episódio vai além da liberdade de expressão ou de atuação política, pois consiste em interferência direta na jurisdição, tentando fragilizar a autoridade da corte no exato momento em que preferia julgamento histórico sobre a tentativa de ruptura institucional. Aí, gente, tá? Rui Falcão, inclusive já foi presidente do PT, né, no lugar lá da Gleice Hoffmann, no lugar do Edinho. É um grande articulador político, sim, tem que tomar muito cuidado com ele. E agora ele pegou para Cristo, né, o Tarcísio de Freitas, o mesmo Tarcísio de Freitas que acabou de dizer que vai mergulhar na aprovação da anistia, e o mesmo Tarcísio de Freitas que, alguns dias atrás, lá, né, gente, tá em cima de um trio elétrico, para aquela multidão e para o Brasil e para o mundo inteiro, chamou Alexandre de Moraes de tirano. O Brasil não aguenta mais o tirano Alexandre de Moraes, foi mais ou menos essa a frase, e a resposta está aqui. Moraes atende o PT e aciona PGR contra Tarcísio de Freitas. E aí, gente, será que acabou a lua de mel, acabou o casamento, acabou a amizade entre Moraes e Tarcísio de Freitas? Coloca aqui embaixo a opinião aí de todos vocês, gente, tá? E agora, gente, antes de trazer aqui essa informação sobre a prisão que a Polícia Federal acabou de efetuar, que envolve, gente, o golpe do Adélio Bispo no Bolsonaro, sabe? Aquela que tem os efeitos até hoje, que o Bolsonaro tá sofrendo até hoje. Inclusive, tem a ver também com corrupção, tá? Sim, gente, prisão foi efetuada, tem a ver com o Adélio Bispo, tem a ver com a corrupção. Vou trazer daqui a pouco, mas antes, vejam só aqui que interessante que eu acabei de descobrir. Vim aqui trazer para vocês. Vamos ter que trabalhar muito, viu, gente? Porque, mais uma vez, Janja foi lá e fez de novo. Após 1 zilhão de críticas, ela foi muito criticada por ter feito isso, se eu não me engano, já por 2 vezes, né? Fez de novo. Ela foi lá e fez de novo. Janja chega a Nova York antes de Lula para a Assembleia na ONU, gente, tá? Ou seja, é o povo que tá pagando, não tá saindo dinheiro do meu bolso, é o povo que tá trabalhando diuturnamente, baixo de sol, baixo de chuva para pagar imposto. É muito dinheiro, então eu vou torrar e vou gastar basicamente como se não houvesse amanhã. É isso que ela tá fazendo. Vocês acham que a Janja foi antes para esse evento da ONU para trabalhar? Coloca aqui embaixo a opinião sincera, gente. Só opinião, acho que opinião ainda pode nesse país, né? Vocês acham que a Janja antecipou sua viagem lá para o evento da ONU? Porque o Lula só vai daqui a alguns dias. Ela já antecipou. Vocês acham que ela tá indo, antecipou para trabalhar, chegar lá, gastar a sola do sapato trabalhando? Ou será que vai gastar a sola do sapato turistando, conhecendo, né, os lugares, os pontos turísticos de Nova York? O que é que vocês acham que ela vai fazer lá? Que ela antecipou mais uma vez, porque lá em Moscou ela fazia questão de até postar, né, gente, tá? Os seus pontos turísticos, né, que ela fez questão de visitar. Tá aqui, gente. Isso é o que eu chamo de um verdadeiro tapa na cara da sociedade. Rosângela da Silva, conhecida como Janja, primeira-dama do Brasil, antecipou sua chegada a Nova York, prevista para quinta-feira, 18, com o objetivo de acompanhar a abertura da Assembleia Geral das... gente, ela antecipou porque é só por isso, é só porque ela quer acompanhar a abertura, tá, do evento. O presidente Lula da Silva chegará à cidade apenas no domingo. Durante sua estadia, Janja vai ficar na residência oficial do embaixador Sérgio Danese, que representa o Brasil na ONU. O local é frequentemente utilizado para acomodar autoridades brasileiras e desempenha papel importante na diplomacia do país em Nova York. Tá aqui, gente. Viagens em agendas separadas da primeira-dama e do presidente exigem da equipe organizadora cuidados logísticos, de segurança diferenciados,
quando a programação de janja ocorre antes da do presidente, são adotados protocolos específicos para garantir a proteção e o bom andamento das atividades. Ou seja, né, só prejuízo, gente, tá? Logísticas, muita coisa muda, né? Porque são 2 viagens. Uma vai primeiro, depois vai o outro. 2 logísticas e o povo pagando tudo, né, gente, tá? Sem poder reclamar. Não reclama. Trabalhe, pague, porque... a gente pode nem falar muito. Agora, gente, larguem tudo que vocês estão fazendo, porque eu vou trazer uma informação extremamente grave e importante. Vocês estão vendo esse cara que está aqui aparecendo aqui na sua tela, gente, tá? Vejam só. PF prende delegado que esteve à frente da instituição durante as investigações do golpe que o Adélio Bispo deu na barriga do Bolsonaro em 2018. É isso mesmo, gente, tá? Esse aqui é o delegado e ele foi preso pela Polícia Federal. Ele atuou no caso do Adélio Bispo, ele como delegado, ele atuou no caso do Adélio Bispo e preso por suspeita de envolvimento em esquema de corrupção, tá? Inclusive tá aqui também na Gazeta do Povo. Ex-diretor da Polícia Federal no governo Lula é preso em operação contra corrupção. É o mesmo, gente, tá? São matérias diferentes. Trata-se do mesmo. É esse que está aqui na tela, gente, tá? Sim, ele é um ex-diretor da Polícia Federal no governo Lula e ele foi preso em operação contra a corrupção. Tá aí, gente. Diretor da Polícia Federal dentro do governo Lula. A informação que chega é essa. A Polícia Federal em Minas Gerais prendeu o delegado Rodrigo de Melo Teixeira, ex-superintendente da instituição em Minas Gerais, dentro da operação realizada nesta quarta-feira contra uma organização criminosa responsável por crimes ambientais, corrupção e lavagem de dinheiro. Ele era o 3º na hierarquia da cúpula da Polícia Federal, até deixar o cargo no final de 2024. Atualmente, Rodrigo de Melo Teixeira atuava na Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais ligadas ao Serviço Geológico do Brasil. Em 2018, Rodrigo Teixeira era superintendente da instituição quando foi aberto o inquérito sobre o golpe do Adélio Bispo, tá, sofrida pelo então candidato presidente Bolsonaro em Juiz de Fora, na zona da Mata Mineira, e ele deu início às investigações sobre o rompimento da barragem em Brumadinho em 2019. No ano passado, Teixeira foi nomeado pelo ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, no Comitê de Segurança e tal. Rodrigo também foi secretário adjunto da Secretaria de Defesa Social, presidente da Fundação Eduardo por Meio Ambiente Minas Gerais, além de secretário municipal de Segurança e Prevenção de Belo Horizonte. Ao todo, a operação da Polícia Federal prendeu 17 pessoas de 22 mandados de prisão. Tinha 22 mandados de prisão e 17 pessoas foram presas pela Polícia Federal. Dentre elas, está aqui, este que está aqui na sua tela, que é ex-diretor da PF no governo Lula. Ex-diretor da PF no governo Lula foi preso, gente, tá? Em operação contra corrupção. Ele é o número 3 da pasta, foi preso na manhã dessa quarta-feira. Tá aí, gente, tá? Só podia ser alguma coisa ligada ao governo Lula, né, gente? Tá aí. Notícia urgentíssima que foi confirmada e divulgada aqui nesse dia de hoje, gente, tá? Será que esse delegado aqui trabalhou muito para prender o Adélio Bispo, para descobrir, né, o que aconteceu? Lobo solitário, né, gente? Não, o Adélio Bispo fez tudo sozinho. Alguém registrou a entrada, né, do Adélio Bispo lá na Câmara dos Deputados, lá no Congresso Nacional. Não, mas assim, será que ele foi um delegado que trabalhou muito para investigar tudo aquilo que aconteceu contra o Bolsonaro? Que o Nicolas Ferreira acabou de publicar, que com certeza absoluta deixou Alexandre de Moraes, Lula da Silva, PT, os cupinchas do Lula, outros ministros do STF extremamente furiosos e revoltados. Deputado federal Nicolas Ferreira sai em defesa de Bolsonaro e mostra toda a sua trajetória até a presidência. E de quebra, gente, tá? O Nicolas Ferreira tocou num assunto aqui dentro desse vídeo. É aquele assunto que o Moraes odeia. É aquele assunto que o Lula
entra em desespero. Que assunto será esse, gente, tá? Gente, agora eu acho que eles vão ficar desesperados. Assistam esse vídeo, porque muito possivelmente eles vão tentar apagar esse vídeo aqui para todo sempre. É muito grave o que o Nicolas Ferreira revelou aqui nesse vídeo para o Brasil inteiro. Com certeza vai ser um vídeo que vai bater recordes, milhões e milhões de visualização, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Assistam do início até o fim para vocês entenderem a gravidade da situação. Jair Bolsonaro. O senhor saiu do Exército, iniciou a vida pública como vereador no Rio de Janeiro e depois cumpriu 7 mandatos como deputado federal, sempre defendendo o povo, sem nunca se envolver em escândalos de corrupção, que é um feito raro na política brasileira. Foi a sua coerência, honestidade e coragem que o levaram, contra tudo e contra todos, à presidência da República. E mesmo lá, diante do poder, nunca abandonou suas raízes simples. E nesse caminho, que tive a honra de tirar nossa primeira foto juntos, em 2017. Um jovem estudante ao lado de um homem que já carregava nos ombros o peso da esperança de milhões. Vieram depois as manifestações gigantescas, as motocicletas que arrastavam multidões. E por onde passava, os sorrisos espontâneos, as brincadeiras simples, mas também a seriedade que enfrentava a fúria de uma esquerda que nunca perdoou o senhor por dar voz ao povo brasileiro. O senhor pegou o país em meio a uma das maiores crises globais da história moderna. Uma pandemia que parou o mundo e mesmo assim entregou um Brasil de economia resiliente, com recorde de empregos e dignidade para o trabalhador. Enquanto outros países se afundaram em dívidas e miséria, o Brasil se manteve de pé. Recordo o dia em que o senhor levou a facada covarde em Juiz de Fora. Era para ter sido fim, mas foi um milagre. Dali não havia apenas sangue derramado, havia certeza de que Deus ainda tinha e tem um propósito maior para a sua vida e para a nossa nação. Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Seu sofrimento virou esperança para milhões, e cada lágrima que escorreu naquele dia foi transformada em força para continuar lutando. Sei que nem todos precisam concordar com suas decisões, mas acreditar que o Senhor, um homem de vida simples, que saiu do exército, construiu sua trajetória com suor, que sempre foi o próximo do povo e da própria família, mereça penas maiores do que e traficantes, é a prova de que muitos estão completamente alienados. Isso não é justiça, é vingança política. Hoje vemos ministros do STF agirem não pelos juízes, mas como adversários políticos. Um juramento falso, um teatro armado para condená-lo por um golpe que nunca existiu. A verdadeira injustiça não está naquilo que o acusam, mas naquilo que negam ao povo. O direito de escolher livremente seus líderes e o direito de ver a verdade sem máscaras. Jogou limpo contra o sistema sujo. E isso pode ter gerado a revolta de muitos, inclusive dos nossos. Mas sabemos que não está nessa situação por culpa exclusiva sua, mas porque ousou enfrentar aqueles que vivem da mentira e da manipulação. É claro que cometeu erros, afinal é humano, mas seus defeitos jamais podem ser comparados com os crimes de seus adversários. Contra ele não há um que preste. Todos que o condenam são parte de um mesmo arranjo podre que teme um homem simples que ousou desafiar o sistema. E essa é a diferença de nós para eles. Nós concordamos em discordar, de apontar erros e falhas, não por um projeto de poder, mas por saber exatamente o que o senhor representa. Presidente, não acabou. Continuaremos lutando por um Brasil melhor. O senhor sempre demonstrou humildade e simplicidade, mesmo sendo chefe de Estado. Sempre foi aquele homem que comia pastel na feira, que fazia piadas fora do roteiro, que chorava e ria junto com o povo. Esse é o Bolsonaro que o sistema odeia. Um homem comum que ousou se tornar presidente e que nunca deixou de ser um ditador. Eu imagino a dor que sua família carrega agora, injustiçada junto com o senhor. Mas também sei que eles têm orgulho, assim como milhões de brasileiros, de tudo o que o senhor já fez e representou. E se por acaso o senhor tiver a oportunidade de ver esse vídeo, saiba, essas palavras não são apenas minhas. Eu apenas empresto a minha boca a milhões de brasileiros que ainda confiam no Senhor, que choram pela sua prisão, mas que não perdem a fé. Que Deus continue sustentando sua vida, assim como sustentou naquele 6 de setembro. A anistia virá para todos, e estamos lutando por isso. E se a injustiça se levantou contra o Senhor, é porque o Senhor ganhou o coração de quem realmente importa, o povo, com fé, indignação e esperança. Tá aí, gente. Nossa, Nicolas Ferreira, vídeo simplesmente impecável, do início ao fim. Vídeo do Nicolas Ferreira, gente, merece compartilhamento, compartilhem, tá? O máximo possível. Jair Messias Bolsonaro, merece compartilhamento, gente. Senta o dedo, explode, porque vídeo simplesmente perfeito. Com certeza deve deixar muita gente aí desesperada. O que mostra nesse vídeo aqui, gente, o quanto o Bolsonaro é benquisto, é amado, é respeitado, né, gente, pelo Brasil. Não só pelo Brasil, mas pelo mundo inteiro. E vocês observaram que durante o vídeo o Nicolas Ferreira falou sobre o golpe, né, do Adélio Bispo na barriga do Bolsonaro, que ele está sofrendo aí até hoje.